nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala galera, bom, hoje como nós já sabemos temos um grande clássico e o clima de paz está pairando pelas ruas de Salvador. Acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Vou trazer essa notícia pra vocês, mas bora falar desse jogo, né? Temos um grande clássico hoje, só o triunfo nos interessa, na casa das Cocós. As Cocós estão meio que desesperadas, não sei se vocês viram, tem notícia até de que a galera abriu o treino, né, pra torcida. E houve até oração dentro de campo, gente. Sim, as Cocós estão num nível tão elevado de desespero, principalmente pelo Santos ter ganhado ontem. O Santos ganhou, deu assim um salto, sabe? E aqueles 4 que estão ali embaixo parece que são os que vão permanecer. Fortaleza perdeu também, Sport empatou 1-1 contra o Ceará, Fortaleza perdeu pro Vasco, o Santos ganhou do Corinthians. Então, se eu não me engano, o Inter perdeu pro Mirassol. O Galo que empatou com quem? Não lembro com quem o Galo empatou, mas empatou 1-1. E as Cocós estão no nível de desespero e só o triunfo nos interessa hoje para ser a cereja do bolo, gente. Mas antes, tem uma notícia muito importante. Como eu falei, né? O climinha de paz pairando pelo ar, para não falar o contrário. E eu acho isso, gente, assim, prejudicial ao futebol, tá? Bora acompanhar a matéria. Aqui tem um boneco pendurado. Esse boneco, ele está utilizando uma camisa da torcida organizada Imbatíveis, a torcida organizada do Vitória. Tem a data do dia 24/4/2014. Quando você vai aqui para mostrar a segunda faixa, aí já fica mais clara a leitura. Somos seu pesadelo. Ela é referente à morte de Lucas Lima, conhecido também como Chapolin. Chapolin era o principal puxador dos cantos da Tui dentro dos jogos do Barradão, tanto que após a morte dele, que aconteceu nessa data, um crime que aconteceu nos Barris, ele foi assassinado com tiros na cabeça, referente a uma dívida, porque aí não tem como a gente não dizer, Jéssica, claramente uma ameaça, uma vez que esse boneco, ele tá vestido justamente com uma camisa que faz alusão à torcida organizada Imbatíveis. Então a gente hoje queria falar simplesmente do jogo, mas infelizmente a gente ainda tem que lidar com esse tipo de violência, com esse tipo de crime. É uma ameaça clara. Hoje, somente torcedores do Vitória vão estar presentes no Barradão. Infelizmente, a medida da recomendação do Ministério Público, ela permanece. Dá pra ver que tem um boneco. Gente, acho que atitudes como essa só atrapalham ainda mais o futebol. Não é comprovado que foi lá do A, que foi lá do B, que foi fulano, que foi ciclano que fez isso aí. Apareceu, né? Até agora não tem dizendo que foi, que não foi, ponto. O que remete isso pra mim é que atrapalha um pouco essa questão. Eu vejo muita gente pedindo torcida mista. Na minha opinião, isso não vai mais acontecer. Esqueçam torcida mista. E isso atrapalha um pouquinho, né? O futebol baiano em si. Não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque é um assunto delicado. A gente que conhece de torcidas, a gente que conhece do futebol, a gente sabe que esse assunto de torcida é um assunto muito delicado. Mas é um ponto negativo, sim. Atrapalha muito o futebol baiano, brasileiro em si. Tem outros estados também que não tem torcida mista. Acho que o Galo e o Cruzeiro, por exemplo, não tem torcida mista, é torcida única também. Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada. Mas, né, tudo isso atrapalha. E o Zé Eduardo falou sobre isso, né? Sobre esse assunto. O Zé Eduardo que tá cacarejando aí já faz dias. Vou trazer até outros vídeos do Zé Eduardo que tá aí louco, cacarejando. Já disse até que se as Cocós perderem, a culpa é de Daronco, né? Tá puxando o saco pro Bahia, não sei o quê. Que se perderem, a culpa vai ser de Daronco. Quer dizer que é Daronco que tá em campo jogando, né? O jogo nem aconteceu, não tem nem motivo nenhum pra nada, pra ele tá falando isso, e ele já tá culpando Daronco, porque ele sabe que o time dele é incompetente, e aí ele já quer puxar uma desculpa aí se caso perderem, né?
Bora acompanhar. Garanto que isso aí não é papel de torcida organizada nenhuma. Isso aí é um vagabundo, um canalha que vai lá e coloca e aí diz que foi a torcida tal, organizada tal, porque não tem coragem de dizer quem foi. Isso é papel de um torcedor canalha, querendo guerra, querendo confusão onde não tem. Mesmo porque é torcida única. Torcedor do Bahia não vai. Não vão plantar terror onde não vai ter terror. Garanto que isso aí não é papel de torcida organizada nenhuma. Isso aí é um vagabundo, um canalha que vai lá e coloca e aí diz que foi a torcida tal organizada. Pois é, a certo modo eu concordo com o Zé Eduardo, né? Vira aquele clima hostil, até mesmo de atrapalhar o jogo, né, gente? Vamos, aquela questão, aquela rivalidade saudável, né? Bora aí com calma, rivalidade dentro de campo, mas nada puxar pra violência, porque só atrapalha, né? Mas é isso. Agora vamos aos outros vídeos do Zé Eduardo. Que Zé Eduardo, tantando juízo. Quem já conhece o Zé Eduardo? Arma secreta que o Vitória promete pra esse Bavi. A arma. Aí tá o Daronco, seu Silva Rocha. Aí tá o Daronco, seu Silva Rocha. Esse aí é o Daronco. O Rogério Ceni, depois do jogo contra o Flamengo, Rogério Ceni deitou falação em cima dele. Só que ele, no Bavi, que o Vitória tomou deu a virada de 3-2 no Bahia, dentro do Barradão, ele deixou de dar um pênalti. E nem no VAR foi, pênalti é Alejandro. Você se lembra? Então, se o Vitória não perde no Barradão amanhã, eu lhe digo e lhe garanto, o Vitória não perde no Barradão amanhã, com um detalhe importantíssimo. Depende de Daronco, Rocha. Zé Eduardo, ele também, no jogo Vitória e Santos, teve um probleminha lá, enfim. O torcedor reclama, né, da arbitragem, os clubes às vezes se pronunciam, às vezes não, mas está escalado, não tem jeito. É você esperar. Ele surgiu bem há alguns anos atrás. Torcedor do Bahia chia daquele ano em que tanto ele como o Vadey, um apitou um jogo, outro apitou outro nas finais do campeonato, e o Bahia se achou prejudicado naquela oportunidade, mas ele já apitou tantos outros jogos do Bahia, como também tantos jogos do Vitória. Ele é um árbitro que já está ali, dizem que ele faz mais na diagonal no jogo, porque ele não está muito... ainda com aquele pique que tinha antigamente, mas eu acho que é uma segurança para o jogo. Pelo menos os jogadores vão dizer, bom, esse cara aí não adianta a gente ficar pressionando muito ele, ficar muito em cima, porque ele é um árbitro calejado, diríamos assim. A gente vê muitas essas conversas mesmo em relação ao Daronco, né? Que ele não aguenta mais, tá correndo e tal, ele para muito pra respirar, a gente vê muita bronca em relação a isso ao Daronco, mas que seja um jogo neutro, né? Não vamos estar aqui puxando o saco nem para lado A, nem para lado B, que ele faça uma partida correta, né? Como tem que ser, justa, né? E que o melhor vença, e com certeza o nosso quadro de aço, né, não? E como nós estamos falando de torcida, falamos de torcida organizada também, a Bamor soltou um vídeo que eu achei assim de... Meu Deus! Que vídeo é esse? Se eu pudesse eu espalhava pelos 4 cantos em relação ao Bavi, bora acompanhar, porque assim, extraordinário, perfeito. É como eu falei, se eu pudesse eu espalhava assim pelos 4 cantos pra todo mundo ver, gente, porque coisa linda. Todos os jogos são bons, mas clássico é outra. Aconteceu, tá ligado, né? Aqui não tem jogo fácil. E tem raça. Tem história. Tem torcida. Pois é. Quando o Bahia entra em campo, é o estado inteiro funcionando junto. O orgulho do povo é o que nunca abandono. Aqui é tradição. Aqui a camisa é pesada.
que é babu. Que coisa clássica. Salvador, quem manda é nós. 10% são eles, 90% é nós. 10% são eles, 90% é nós. Quero ouvir, Salvador, quem manda é nós. Salvador, quem manda é nós. 10% são eles, 90% é nós. 10% são eles, 90% é nós. Cara, é disso que eu falo. Isso que é o saudável do futebol. Isso aqui que é a rivalidade do futebol. É a rivalidade saudável do futebol. Que vídeo extraordinário. Que vídeo maravilhoso é esse. Então, palmas. Palmas, porque é disso que a gente fala, né, não, torcedor? Quando a gente cria essa rivalidade, essa questão das cocós, da gente criar apelidos um ao outro, é disso aqui que a gente tá falando. Maravilhoso. Um vídeo cheio de conceito, traz a torcida, traz histórias, né? Bavis antigos, Abamor que levanta a Fonte Nova. Então, é disso que a gente tá falando. E, gente, vamos sair um pouquinho desse conceito do jogo em si, né? E vamos ver essa camisa extraordinária que o nosso quadrão de aço trouxe. Gente, que camisa perfeita. Eu já quero essa preta aqui. O Bahia, né? Levando a falência, gente. Eu vi muitos comentários aqui, a galera, né, dizendo que vai à falência, algum agiota que seja evangélico, algum agiota que não mate, só bata, a galera tá aí, né? E o conceito por trás dessa camisa é extraordinário, o Afropunk. Tem uma história, tem um conceito por trás. Vou ler um pouquinho para vocês, resumidamente, né, o que é o Afropunk. Afropunk é um movimento cultural e musical que surgiu com a resposta à falta de representação de pessoas negras na cena punk e alternativa. Este movimento é uma celebração de diversidade dentro do punk rock, incorporando elementos da música afro-americana com o funk, o soul, o hip hop e o reggae. O afropunk não é apenas um gênero musical, mas também um movimento social que promove a inclusão e igualdade de expressão de identidade negra em todas as formas, através da festividade, eventos de plataformas online. O Afropunk tem se tornado um espaço vital para artistas fãs que buscam uma alternativa a predominantes da indústria musical. Que eu vi muita gente perguntando, né, nos comentários, o que é que tem a ver, por que a camisa do Bahia preta e tal. Gente, a maioria das camisas que o Bahia lança, né, sempre tem um conceito por trás, sempre tem uma história por trás. E é muito lindo. Bahia sempre mira nessas questões, né? E é muito lindo. E eu amo isso que o Bahia faz, né? A gente sabe essa questão histórica com os negros escravizados. E de lá pra cá a gente conhece esse conceito, essa questão do racismo que sofremos. Salvador, né? Que é uma das cidades mais negras do Brasil. É a única, né? Então, muito importante um time baiano, o Bahia, que é o mundo, representar isso. E assim, eu amo esses conceitos que o Bahia faz. As camisas, né? Toda camisa do Bahia tem uma história por trás. É muito lindo. E aqui estão as próximas. Eu particularmente gostei mais da preta. Já tô aqui de olho, que eu quero essa preta. Olha o Thiago. Canilves. Nossas mulheres de aço. Cada uma mais linda que a outra, né, gente? Maravilhoso. E também temos, né, para escolher a camisa do Sócio Esquadrão. Vamos lá, você vai lá votar, né? Escolha a camisa do Sócio Esquadrão 2026. O concurso Meu Bahia, Minha Seleção chegou na reta final e agora é você quem decide o modelo vencedor. Bora lá. Primeira alternativa. Essa aqui. Não gostei muito, me lembra um pouquinho aquela questão do colégio estadual, né? Eu vi a galera falando isso também. Assim, não é uma que eu escolheria.
Aí vem as minhas opções agora, tá? Eu, Amália, mas você, torcedor, tem o seu gosto. Essa, que eu achei linda. A segunda opção. A terceira opção, que assim, pra mim, ganhava de lavada. Essa aqui, pra mim, é, sabe? É o que eu quero. É essa aqui. Se fosse pra ganhar uma, eu queria que essa aqui ganhasse. Não, se fosse pra eu escolher, né? Lógico que uma tem que ganhar. Ó, a doida. Essa eu não gostei muito. Aquela questão, né, da seleção brasileira e tal. E a última opção seria essa aqui, que eu também gostei dessa. Achei essa bonita. Essa questão do Bahia aqui no meio, Brasil, tudo mais. Mas eu ficaria com a terceira opção. Essa aqui, sabe? Não tem o que discutir. Mas deixa aí nos comentários o que você, torcedor, acha. Qual você vai votar, qual você escolheria. Bom, e com essa imagem, né, do nosso Esquadrão de Aço, eu me encerro por aqui. Hoje só o triunfo nos importa. Bom, até onde eu vi, as Cocós tinham vendido 27 mil ingressos. São 30 mil e venderam 27 mil, aí se arrastando. Um papo de 3 dias, 3 a 4 dias por aí, né? Se que 27 mil ingressos pra gente não é 5 horas de relógio, já acabou. Abriu bilheteria, 5 horas de relógio, já acabou. Mas tudo bem. Então, vamos aguardar, né? E esperar esse momento. Porque clássico é clássico. Bom, por aqui eu me encerro. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.